E a coligação do ex-presidente Lula, gente, também acionou mais uma vez o TSE com um novo pedido de censura contra o jornal A Gazeta do Povo, que explicou a amizade entre o petista com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Além disso, Lula pede, inclusive, censura prévia para que o jornal seja impedido de fazer novas matérias que demonstrem qualquer tipo de ligação com outros ditadores. A ação será analisada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. No início do mês, a campanha de Lula já havia pedido e Sanseverino determinou a censura à Jovem Pan, à Gazeta do Povo e ao site O Antagonista. Na nova ação, a defesa do petista alega que os conteúdos são inverídicos e afirmam que Lula não apoiaria a ditadura da Nicarágua. Além da Gazeta do Povo, os perfis do Twitter de Rodrigo Constantino, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, Bárbara do Te Atualizei, entre outros, também foram alvos de pedidos de censura. Muito bem, Guguinha, bom dia. Por que você acha equivocado esse termo ladrão para o Lula? O Lula não pode ser considerado ladrão, a não ser que ele tenha uma condenação que indique isso, e ele não tem. Ele foi absolvido em vários processos, em 16, se não me engano, e foi condenado em um que depois foi anulado, que é esse do Sérgio Moro. E esse do Sérgio Moro foi anulado tanto pelo local que está errado, e também foi anulado moralmente por todos que acompanharam depois a Vaza Jato. A imagem hoje da Lava Jato está arranhada. E quem arranhou foi um método, como eles fizeram para investigar, foi um método que é suspeito. E o Lula hoje não pode mais ser considerado, portanto, um condenado. Enquanto você não é um condenado, que diz a lei, é que quem não é um condenado é um inocente. Enquanto você é apenas um suspeito, você também é um inocente. No caso do Lula, não tem condenação. E ele ainda pode usar como argumento o fato de, em outros processos, em outras investigações, ele ter sido absolvido. A única que ele foi condenado é essa que foi anulada. Então não faz sentido chamá-lo de ladrão, é errado. Quem faz isso incorre em risco, inclusive, de responder na justiça, é o que acontece. A gente não pode chamá-lo de ladrão, a não ser que ele tenha uma condenação, isso é óbvio. Sobre o TSE, essa retirada de notícias, está acontecendo, enfim, como eles estão em meio a uma eleição, eles estão sendo cobrados por todos os lados, está vindo o tempo inteiro recurso pedindo para retirar aquilo de um lado e do outro, e a própria sociedade cobrou porque na última eleição teve muita fake news, eles estão indo para cima. E tem casos que a gente tem que criticar, tem casos que a gente tem que debater, a gente não pode dar essa liberdade toda sem que haja uma observação da sociedade. Eu acho saudável que a imprensa e que a sociedade debata isso. E há casos onde a gente pode dizer que, olha, por que se fez isso? Tem essa história agora das reportagens da Gazeta. Se está falando que o Lula ou o PT tem algum tipo de relação com ditaduras, ou que em algum momento fez algum comentário favorável à eleição de um ou outro político que pode ter se tornado um ditador, isso aí é um fato, é história. Como é história e um fato muito bem apurado, a questão dos 51 imóveis que a família Bolsonaro comprou em dinheiro vivo, que também foi retirado, e que também foi sem justiça, apesar de todos os indícios coletados pela reportagem, uma reportagem muito bem feita. Também retiraram críticas da Gleisi Hoffmann, mas aí já não é material jornalístico. Ela tentando associar o Bolsonaro à morte do petista lá no Sul, a polarização odienta que leva até a morte de militantes. E aí retiraram. Talvez seja correto nesse caso, não sei como é que era o post. Então são casos de casos, a gente tem que realmente cobrar quando tiver algum tipo de extrapolação deles. E, no geral, eles estão fazendo o correto, eles têm que ir pra cima assim, de fake news. Essa do Lula é uma mentira. Você não pode associar o Lula a ser ladrão. Quem faz isso tem que ter, sim, a peça de publicidade retirada do ar. Assim como quem associa o Bolsonaro ao assassinato de alguém, a gente pode associar o Bolsonaro ao discurso de ódio, sem a menor sombra de dúvidas. Mas diretamente, como tem gente fazendo ao assassinato de alguém, não dá. Genocídio retirado do ar. Várias Bolsonaro associando ao genocídio. Então isso vai acontecendo, gente, dos dois lados. O caso do Lula, eu não sou advogado, talvez a gente possa ouvir até especialistas nessa área, mas eu acho que também não dá para chamar de inocente. Inocente ainda não. Como não? Mesmo não, porque ele é assim. Ele é inocente, Paulinho? Aos olhos da lei é. Aos olhos da lei seria inocente? Aos olhos da lei, sim. Você só é considerado culpado após trânsito em julgado, segundo a Constituição do Brasil. Mas qual que é a figura... Tá valendo muito essa Constituição, hein, Figueiredo? Vocês isso, porque eu tenho muita dúvida. Não, mas aí é o seguinte, ele tá falando juridicamente. Sim, né? mas qual que é a figura juridicamente falando que o Lula se enquadra hoje? É a de um descondenado, é isso? Juridicamente falando. Qual é a figura? Não, ele é inocente. Ele não é culpado, ele é inocente. Exato. Fala, Paulinho. Ele não foi considerado inocente em nenhum momento, gente. Não, mas quem não é culpado é inocente. É nesse sentido. Não, mas foi uma presunção de inocência que demonstra na Constituição Federal. Perfeito. Nesse sentido. Fala, Paulinho, por favor. Presunção de inocência é supraconstitucional. Uma coisa que está acima da Constituição, é um princípio do direito ocidental. Então, você é considerado inocente até que seja considerado culpado. O que a Constituição brasileira diz? Você é considerado culpado após trânsito em julgado. Você pode não gostar, você pode achar ruim, você pode achar que a lei foi mal aplicada, mas essa é a lei. Ela vale para todo mundo. Vale para o Lula, vale para minha filha, vale para todo mundo. Eu vou morrer defendendo que a nossa lei seja aplicada igualmente. Quando fala assim, mas a Constituição só vale na hora de defender eles, eu falo assim, é verdade. Isso, a gente precisa melhorar isso também, mas o contrário, você dizer que então não vamos aplicar a Constituição para nenhum dos dois lados, aí é a barbárie. Aí acabou o Estado Democrático de Direito. E aí você vive num estado de barbárie, aí vale tudo, e eu sempre acho que o Estado do vale tudo é ruim, né? A nossa ordem problemática, do jeito que ela foi construída a duras penas. Agora,
tem um erro no que o Guga estava falando aqui. O Lula não pode ser considerado ladrão. Está errada essa frase. Considerado ladrão, ele é. Pela imensa maioria dos brasileiros, inclusive. Vários dos quais, inclusive, votam nele. Votam nele apesar de o considerar ladrão. O que ele não pode ser chamado de ladrão. Considerar é um juízo que cada um de nós tem que fazer. Independente, ele foi descondenado, e de fato foi, por um problema processual. Por incompetência da Lava Jato, incompetência do Sérgio Moro, parcialidade, por uma caça às bruxas e um desrespeito ao devido processo legal que a Lava Jato fez. O Brasil ainda precisa apurar os absurdos cometidos na Lava Jato. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, que estão descobrindo o Marcelo Bretas, é uma coisa absolutamente escabrosa. A representação que o Eduardo Paes fez no Conselho, acho que foi no Conselho Nacional de Justiça, é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Parece coisa de regime totalitário. Então, assim, os brasileiros que bateram palma para a Lava Jato têm que abrir os porões da Lava Jato e verificar os absurdos que foram cometidos. Leiam a representação e ninguém faz uma representação desse tipo se não tiver como provar. Bom, posto isso... Perdão, não te ouvi, Guga. Não, desculpa, eu estava falando com o Paulo aqui eu achei que não estava vazando. Então, assim, posto isso, não dá para desconsiderar que os crimes ocorreram. Não dá para desconsiderar que os crimes no Brasil ocorreram. Não dá para desconsiderar que 6 bilhões foram devolvidos. Não dá para desconsiderar todos os delatores, inclusive o principal ministro. O principal ministro Lula, que era o Palocci, dizendo, confessando. Independente da delação dele ter sido homologada ou não por falta de provas, ele confessa os crimes. E sofre as consequências desses crimes. Não dá para desconsiderar todos os outros que não foram descondenados e confirmam o que aconteceu. E não dá para desconsiderar que o Lula foi o maior beneficiário desse esquema. Então não dá para fingir que não aconteceu. Agora, existe uma separação importante acontecer. Então eu concordo, infelizmente eu tenho que concordar, não gostaria, mas a coerência me obriga a concordar que a campanha do Bolsonaro não pode chamar o Lula de ladrão. Não pode, infelizmente não pode. Agora, vamos separar isso de um monte de coisa que aconteceu. Um monte de coisa que aconteceu. Matéria jornalística é outra história. Matéria jornalística é outra história. Você não pode fingir que o Lula não tem amizade com o Ortega. Pô, acabou o primeiro turno, o Ortega mandou carta pro Lula. Estamos com vocês, vamos vencer. Não dá pra negar isso. Você vai negar a amizade do Lula com as ditaduras latino-americanas ou com os narco-estados latino-americanos? O Nicolás Maduro, que ele chama de filho de Bolívar, diz que o Guaidó era um impostor, fez campanha tanto pro Chávez quanto pro Maduro. Fez campanha na Argentina, fez campanha na Bolívia. Países que não são ainda ditaduras completas, mas quase, né? A Bolívia teve um golpe de Estado. Ele chama Fidel Castro, devia aproveitar a figura da Zoe aqui. Fidel Castro, o maior mito da humanidade, segundo Lula. O único mito vivo da humanidade, ele disse uma vez, quando o Castro estava vivo. A pessoa mais leal que eu já conheci na minha vida. A gente vai fingir que esse tipo de coisa... O jornal não vai poder publicar isso? Que maluquice é essa? A Jovem Pan tem que remover a entrevista da Mara Gabrilli aqui, vice da Simone Tebet, que disse, entrou aqui no caso do Celso Daniel e envolveu o Lula diretamente. A gente vai pegar a reportagem da Veja com a íntegra da nova delação do Marcos Valério e vai pedir para tirar do ar para fingir que não houve. Agora, você compara isso, e eu sou contra remoção de matéria para todos os casos, mas a matéria do dinheiro vivo lá, não quero nem entrar muito nisso, essa foi desmentida, não tem fato naquilo. A matéria foi desmentida, a Associação dos Cartórios do Brasil disse, moeda certa contada não é dinheiro vivo. A Associação dos Tabeliões do Brasil. Agora, você repara que tem uma separação? Uma coisa não pode deixar a campanha do candidato cometer calúnia na sua propaganda eleitoral. A outra vamos retirar reportagem de jornal. E uma terceira coisa o que o PT está pedindo, e ainda não foi concedido, eu espero que não seja, porque seria um assinte, que vamos remover perfis de redes sociais. Vamos remover perfil de jornalistas, colega jornalista nosso aqui, colega Rodrigo Constantino, tem outros colegas sendo censurados. Ora, isso não é à toa que o Globo, a Folha de São Paulo, o Antagonista, a Associação dos Jornais, a Associação Nacional de Jornais, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, já há um consenso de que o TSE está indo longe demais. Então, vamos separar as coisas para não fazer uma confusão aqui no meio dessa história. Vocês que nos acompanham, são 10 horas e 38 minutos. A gente está discutindo o pedido de censura por parte do Partido dos Trabalhadores contra o jornal Gazeta do Povo e também alguns usuários do Twitter. Paulinho, para a gente fechar esse assunto.
Não, você repara que o comentário anterior do Guga foi, primeiro, um trabalho de assessoria de imprensa da campanha do Lula para defender, dizendo que o PT já emitiu nota, que nunca fechará a igreja, e depois ele partiu para um ataque ao Bolsonaro. Eu achei muito interessante porque, assim, a reportagem da Gazeta do Povo, ela diz o seguinte: relacionamento entre Lula, a gente mostrou aqui na tela, entre Lula e ditador da Nicarágua está bem documentado. Está lá a matéria da Gazeta do Povo. Tem dúvidas que está bem documentado esse relacionamento? Qual o problema da população ter essa informação? Qual o problema da população saber disso que está aí? Qual é a mentira? O que é falso nisso que está aí? Mas aí o que a gente vai dizer é que o Lula vai fechar a igreja e isso é falso. Ora, como é que você sabe o que um político vai fazer? Não, ele já disse numa notinha que ele não vai fazer. Você acha que algum político, algum ditador disse o que ia fazer? Você tem alguma noção? Você estudou formação de alguma ditadura no mundo? Você acha que Hitler chegou no poder falando, eu vou exterminar milhões de judeus? Você acha que o Fidel Castro chegou no poder falando, vou fuzilar todo mundo? Se isso aconteceu em algum lugar... Ele falava que não era nem comunista. Nem comunista. Dizia que... Não, o próprio Chaves. O Chaves dizia que não era comunista. O Maduro diz até hoje que o país vive uma democracia. E o Ciro Gomes e o Lula concordavam com isso. Que o país era uma democracia. Quem é que diz o que vai fazer? Que maluquice é essa? A gente tem que acreditar no que o político diz, e aí se eu não acredito é fake news? Ora, eu tenho que ignorar a perseguição da esquerda aos cristãos no mundo inteiro. Eu tenho que ignorar todo o alicerce da teoria marxista. Já falei, leia um livro Marx e Satã, do Richard Wurmbrand, que passou por isso, pastor que passou pela perseguição do regime soviético. Leiam um livro, estudem. Vocês acham que essa perseguição acontece no mundo inteiro? E eu sou obrigado a acreditar na carta do Lula, um mentiroso compulsivo, de que não vai haver perseguição aqui não. O mesmo cara que está agora dizendo, ele fala, as igrejas estão indo longe demais. Você não precisa de pastor e padre. Tem que fazer alguma coisa. Ele fala, não sou eu que estou falando. Aí eu tenho que pegar todos esses sinais, as pessoas com que ele se associa, a doutrina marxista que ele segue, sempre seguiu, e aí eu tenho que, ou eu acredito na cartinha que ele fez, ou então eu estou fazendo fake news. Ora, faça-me um favor, desculpa, não preciso de autorização para fazer conjectura do que um governo de esquerda vai fazer no próximo mandato. Eu não digo que vai fechar a esquerda, eu acho que não tenho elementos para chegar a isso, mas eu tenho certeza que é um governo hostil, não só aos cristãos, mas aos valores cristãos. Ora, o mesmo Lula, qual Lula que eu tenho que acreditar? No Lula que diz que o aborto é um direito das mulheres, que é uma questão de saúde pública, que ninguém deve se envergonhar, se você não quiser ter o filho, você vai lá e não tem? Ou no Lula que depois que vê que pega mal, faz uma cartinha dizendo, não, agora eu sou contra o aborto. Eu tenho que ficar acreditando em cartinha de Lula ou no que ele fala? Eu estou mostrando aqui, tem coisas que ele fala e tem coisas que depois ele fala. Depois ele faz cartinha, quando pega mal. Não sei se é a água que ele bebe lá batizada, não sei o que é, se é isso, se não é, mas ele muda de opinião de acordo com o que ele fala com uma certa frequência. Eu não sei por quê, mas eu não sou obrigado a acreditar. Fazer conjectura sobre o que será um governo do PT não é fake news. Não é fake news. Faz parte do trabalho jornalístico e faz parte do trabalho de análise política.